Bom dia a todos. Não vou dizer pedir desculpas pelo atraso, porque 15 minutos aqui no Legislativo Estadual representa a maior pontualidade que se pode esperar. Nessa fase de reta final, a gente também está numa velocidade muito grande. Então, eu cumprimento a todos, agradeço, e a Comissão do Trabalho realiza essa audiência pública hoje para tratar da identificação e atendimento a alunos com altas habilidades de superdotação no Estado do Rio de Janeiro. Esse tema é um tema que, obviamente, tem as suas complexidades. Precisamos, com o desdobramento da nossa audiência pública hoje, aprofundar o conhecimento do tema, de modo a que possamos, eu não digo reivindicar, mas apresentar caminhos através das políticas públicas que possam, vamos dizer, contemplar esta causa, porque as famílias é que vão lutando, tendo dificuldade até de sensibilizar o poder público. Eu não vou dizer que isto seja compreensível, porque não é, mas vivemos uma situação de completa crise, crise no país, crise no Estado, que, de repente, quem está administrando fica selecionando opções. De qualquer maneira, eu estou sendo mobilizado para participar desse debate e tentar contribuir no exercício do mandato. Contribuir para que tenhamos soluções nesses últimos dias de campanha. O que, além de ser um momento em que a cabeça de quem exerce mandato, mas também está concorrendo, está num tumulto muito grande, também, às vezes, com alguma perversidade e com muita injustiça, há aqueles que alimentam a ilusão de que poderiam insinuar qualquer, vou usar uma expressão, qualquer oportunismo. Então, eu faço esse registro porque, em respeito a todos que estão aqui. Então, vou registrar, presidente da Associação de Professores e Alunos dentro do tema, Alex Fabiani. Mara Maria, também núcleo de altas habilidades. Márcia Cristina, professora Seduca, agradecendo também a presença. Secretaria de Educação. Leomar, vice-presidente da associação. Cristina Maria, também professora associada da Universidade Federal Fluminense. E Sônia Maria Lourenço, psicóloga, Prefeitura de Duque de Caxias, agradecendo a presença. Quero registrar a presença da Patrícia, que está ali. Ali, ó. Levanta o dedo aí. Eu não vou apresentar a Patrícia como policial federal. Eu vou apresentar de outra maneira. Além das habilidades, que fez outras, tem outras graduações, mas eu vou apresentar a Patrícia como minha filha. Olha, que está ali. A alegria de vê-la aqui. Patrícia, ó, brigadão, está ligado ao tema. Então, vamos passar a palavra para o presidente, para o Alex, para que apresente, né, o mérito do tema, para que a gente possa caminhar. Bom dia, deputado. Bom dia a todos presentes.
Em primeiro lugar, queria externar a minha satisfação por ter sido procurado pelo deputado através da sua assessoria para conversar sobre esse tema que vem sendo relegado a um segundo plano em nosso Estado e que é de crucial importância. Crianças com altas habilidades ou superdotação são crianças que apresentam uma capacidade acima da média, concentração com a tarefa e criatividade. Elas estão inseridas no público-alvo da educação especial e deveriam ter políticas públicas neste Estado que pudessem salvaguardar seus direitos e, principalmente, fazer com que elas tivessem um pleno desenvolvimento de suas capacidades. E nós sabemos que não é bem isso que acontece. Algumas cidades em nosso Estado, e nesse momento a gente tem que falar da cidade de Itaboraí, onde a Aspas surgiu, tem tentado buscar a construção de políticas públicas e essas políticas públicas estão, na maior parte das vezes, associadas à reivindicação, à demanda de pais e professores. A gente precisa fazer com que os órgãos públicos vejam que essas crianças têm muito a oferecer à nossa sociedade. Como professor, tenho passado por algumas experiências com estes alunos, algumas excelentes, como o caso que está aqui ao meu lado, da Bruna, que foi atendida por um programa, e hoje é graduanda em psicologia e já pesquisadora da área. Por outro lado, já fui consultado por pessoas ligadas ao tráfico para saber quem eram as crianças que tinham capacidade acima da média naquela comunidade, com a fala de que eles abrem um condomínio para nós. É muito triste perceber que a parte que não desejamos da sociedade já aprendeu como identificá-los e como atendê-los, e nós não. A associação tem tentado, junto aos municípios, e agora, através do diálogo com o gabinete do deputado, estabelecer em nosso Estado esse real atendimento, que, na verdade, só existe no papel. É de extrema importância perceber que essas crianças têm muito a contribuir, mas que, ao contrário do que pensa o mito que sobre elas se estabelece, precisam de ajuda, e não é pelo fato de que têm a característica das altas habilidades que sozinhas conseguirão realizar-se como pessoa, como profissional. Elas precisam da nossa ajuda, elas precisam de programas que a identifiquem, porque elas não se identificam sozinhas, e uma vez identificadas, precisam ser atendidas, repito, para alcançar a plenitude de seu desenvolvimento, como já afirma e está escrito em nossa Constituição. As pessoas devem desenvolver o máximo de sua capacidade. E assim, a gente pensa que iniciativas como essa devem ser apoiadas e, principalmente, a gente deve trazer à luz essa demanda desses alunos que estão no fundo da sala,
no fundo da sala de aula, muitas das vezes causando problemas, porque ali tudo que eles tinham que aprender, já aprenderam. Precisam de mais, precisam de serem estimulados, precisam de ter sua capacidade aproveitada ao máximo, para que dediquem essa capacidade ao bem comum de todos nós, e não ao que infelizmente tem acontecido, que é serem arregimentados pelo tráfico. A todos, obrigado. Obrigado, professor Alex. Quem mais? Eu aqui não recolhi inscrições. Então, doutora Cristina, por favor. Então, bom dia a todos. Deputado, eu quero agradecer o acolhimento dessa demanda e a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos para, pelo menos, assinalar quais são as demandas desse público-alvo da educação especial tão negligenciado no nosso Estado desde 1994, quando a política pública de inclusão foi adotada pelo nosso país. Nós temos hoje duas demandas muito importantes do ponto de vista da gestão, que é a integração dos programas que a Secretaria de Educação do Estado oferece com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Porque as duas secretarias possuem programas de atendimento a alunos com altas habilidades. Na Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós temos pela FAPERJ o programa dos Jovens Talentos. Esses alunos são contemplados na rede FAETEC, mas eles não são identificados. Então, sempre tem um aluno que se destaca, sempre tem um aluno que é protagonista de uma invenção, e nos eventos da FAPERJ, a gente consegue identificar e verificar porque eles são premiados. Então, não tem porquê a gente continuar negando a competência, as habilidades superiores desses alunos que são premiados por professores universitários, por quem é formado em ciência. E nós temos aqui, porque solicitamos a presença das professoras da Secretaria de Educação, que são responsáveis pelo NAAS, que é um programa criado pela Unesco e o MEC, e que está sediado no nosso estado, na cidade de Niterói, e que é também um programa que tem grande potencialidade de identificação dos alunos superdotados em todos os níveis de ensino relacionados e ligados ao Estado. O segundo ponto, que é uma demanda muito grande, é a formação de professores nos níveis de ensino que estão sob a gestão do Estado. Então, nós temos cursos de ensino médio, de formação de professores no magistério, que não têm conteúdos ligados às altas habilidades de superdotação, e nós temos o ensino superior. Todas as universidades do Estado não possuem referência nas ementas de seus cursos de licenciatura, itens relacionados à educação especial, à educação inclusiva, à educação de alunos com altas habilidades de superdotação. A gente tem, historicamente, na UERJ, um grande grupo de professoras comprometidas com a educação especial, mas, neste momento, não há nenhuma pesquisadora na área das altas habilidades, e isso é uma dificuldade, porque formamos gerações de professores sem esse conhecimento. Nós sabemos que é uma demanda muito grande por conta da precocidade das crianças. As crianças precoces, elas não são mais simplesmente uma criança que aprende a ler mais cedo. Nós temos crianças que falam 5 idiomas aos 5 anos de idade, sem nunca terem frequentado curso nenhum e que não estão enturmadas, porque não se sabe onde colocar essas crianças. Então, o problema não é da formação, é do conhecimento que está lá dentro desse curso de formação em licenciatura. Os professores são formados, qualificados, estão plenamente aptos ao exercício profissional, mas esse aluno é um estranho, é um estrangeiro na sua sala de aula com quem ele não sabe lidar. Nós temos aqui convidados alunos, ex-alunos, pais, profissionais
que são pessoas que já estão empoderadas para o exercício profissional. E eu lhe digo, deputado, é muito doloroso a gente escutar de uma família que ela não pode pagar o atendimento particular, porque ela não tem aonde se dirigir, porque ela não tem um empoderamento econômico, porque os planos de saúde não cobrem, porque altas habilidades de superdotação não é doença. Embora muita gente pense que é um tipo de deficiência, de má formação. Aí, tomara fosse, né, que a gente fosse todo mundo mal formado com altas habilidades de superdotação, mas não é. A LDB não pressupõe o atendimento à saúde, essa identificação é no âmbito da escola, então não adianta, a gente vai ter que trabalhar na formação de professores para que eles possam atender melhor essas crianças. Quero mais uma vez agradecer a sua abertura, o seu acolhimento, a sua escuta sensível. O professor Alex já falou sobre a questão social, que é consequência da negligência. Eu sei que esse assunto é um assunto caro ao senhor. É muito triste a gente ver crianças sendo excluídas na escola e mais tarde sendo nomeados como chefe do tráfico nessa ou naquela boca de fumo. Foram nossos alunos, foram negados enquanto cidadãos, não puderam exercer a sua cidadania escolar, porque o seu modo de aprender não foi reconhecido na escola, e a sociedade hoje sofre com essas mentes brilhantes desviadas do caminho do bem. Fazendo bem, segundo a sua ótica subjetiva, de outra forma, mas trazendo violência para a sociedade como um todo. Então, queria agradecer mais uma vez essa oportunidade. Obrigado, doutora Cristina. Vamos ouvir agora Renata Viante, Instituto de Superdotação, em janeiro. Ali, é só passar o som para ela, por favor. Bom dia a todos, bom dia, deputado. É o seguinte, eu faço parte de um pequeníssimo grupo de mães que nos unimos há mais ou menos uns 2 anos e meio. Diagnosticamos nossos filhos como superdotados, fizemos o devido teste, caríssimo, porque não encontramos em lugar nenhum dentro do estado, e eu fui fora dele para poder fazê-lo. E conseguimos, com uma neuropsicóloga em especial, formarmos esse grupo. E começamos a, em meio a essa confusão toda, tentar entender um pouco mais o que era a superdotação, porque até então o meu primeiro filho foi diagnosticado no passado, eu nem sabia o que era. Ele era totalmente excluído da turma, ele vivia sem amigos, um conhecimento matemático absurdo. Com 5 anos, meu filho sabia fazer contas de fração e por aí vai. Minha filha foi diagnosticada também esse ano. E a gente continua com o nosso principal ponto, além da testagem, que de fato não existe, a pública não existe. Quando ela é feita nem pela metade, é o nosso sistema educacional, que não está preparado, ele é falho, ele não conhece. O meu filho está na 4ª escola, e ninguém sabe o que fazer com ele. Ele não tem o que fazer com ele, ele não dá trabalho, mas ele tem que dar trabalho, ou melhor, ele tem que ser trabalhado. E é por isso que a gente está lutando, para que essas crianças sejam trabalhadas, para, como a doutora Delon falou, não venham parar em outras mãos, que essas pessoas aproveitam, né? Porque você tem o dinheiro, você tem tudo, e é isso que hoje se visa. A maioria dessas mães que eu represento aqui hoje, ela tem filhos até 14 anos, então são mentes em total formação. São crianças, e essas crianças, elas anseiam por novidade. Nós fazemos encontros mensais e procuramos levar profissionais de física, química, biologia, enfim, o que a gente consegue para eles. A gente também costuma ir muito num museu chamado Ciência Viva, que fica na Tijuca, que também tem encontros mensais. Levamos essas crianças e elas são altamente aproveitadas. São 6 horas de encontros ininterruptos e elas sequer piscam. Elas são fáceis de trabalhar. A gente só precisa de uma política para buscar com que trabalhem.
E é isso que a gente vem buscar aqui, saber o que vai acontecer depois daqui, que eu acho que é um marco importante para a nossa busca. Muito obrigado. Ana Paula, que é mãe também. Passar o som para lá, por favor, Rose. Dá para a ponta, para Ana Paula. Pode, depois. Eu queria pedir só... Por favor, Ana Paula, só um minutinho. dar um esclarecimento. Renata, você fez referência que o diagnóstico não é feito nem pela metade. São Paulo faz uma crítica à minha prática pedagógica de diagnóstico, porque, inclusive, a gente encontra essa crítica no site da pessoa que é autora da crítica. Eu queria dizer a você o seguinte: aqui no Rio de Janeiro, o poder aquisitivo é muito menor do que em São Paulo. Então, nós não podemos fazer aqui no Rio de Janeiro o que faz em São Paulo. Mas em São Paulo também não é feito. A Bruna, ela vai ter oportunidade de falar, mas ela teve agora um projeto aprovado no programa Inova da UF, que é para a gente, como é que se diz? Padronizar, não é padronizar, validar. A gente validar um processo diagnóstico de baixo custo em 2 horas, fazendo o uso de testes psicológicos apenas necessários. Nós não vamos estimular a aplicação de testes indiscriminados, seja para manter a pessoa no plano de saúde, seja para aumentar o custo desse valor, porque isso aumenta o valor que o profissional recebe. Não é essa a visão. A visão é a gente pensar na população pobre, que não tem plano de saúde e que não dispõe de 10 semanas, 15 semanas, 20 semanas para estar ali acompanhando esse processo diagnóstico. Então, em 2 horas, nós vamos validar esse processo diagnóstico de baixo custo, mostrando que é necessário ter um olhar global sobre a pessoa que está ali na avaliação e que só sejam feitos instrumentos necessários para tirar dúvidas, porque a gente não coloca essa área de superdotação no campo da doença mental. Se não é doença mental, eu não preciso ficar aplicando testes projetivos para verificar. Uma questão. Então, por que a nossa educação, que não tem nada pautado em legislação, Isso. ela exige? Ela não exige. Não, ela não exige. Porque assim, não. Eu, classe média, me encontro num limbo. Não exige. Não, só um minuto. O que aconteceu comigo? Perfeito. O que aconteceu comigo foi o seguinte, comigo e com mais algumas pessoas. Para você ter um atendimento diferenciado, para a gente conseguir um PEI, a gente precisa, que é um plano de educação individualizado, eles exigem um laudo. Não. Isso é contra a lei. E quando eu fui falar isso, viraram para mim, me deram 2 beijos e falaram tchau. Então, está na página do Conselho Brasileiro para a Superdotação. Eu mostrei. Que o laudo não é necessário, Sim. A lei não exige o laudo. Então, a nossa classe média fica naquela, precisamos de um teste específico, para que seja... Todas que fizeram esse teste específico conseguiram. Vamos lá. Por isso eu fui tão enfática com o deixa eu deputado aproveitar. na questão da formação Nós dos professores. deixa eu pedir só uma gentileza. Vamos ouvir e depois vamos ver quais são os conflitos de visão para que a gente poder chegar a uma conclusão sobre essa, pelo menos nessa audiência pública. Pois não, Ana Paula? Bom dia. A minha primeira questão é a seguinte: quanto tempo a gente vai ficar aqui? Quanto tempo de duração tem essa audiência? Isso é muito importante, porque são várias pessoas para falarem, né? Tem que ter uma ordem, senão a gente vai se perder. Não, vai querida, se é melhor cansar. para ganhar tempo, é melhor você fazer a sua intervenção. A minha questão é só essa: quanto tempo a gente poder... Não, querida, faz a sua intervenção. Não, é só... Isso é importante, senão depois... dispersa, as pessoas vão embora. Não dispersa, querida. Faz a sua intervenção, por favor. Tá. Bom dia. Eu soube dessa audiência através de um grupo. A gente participa de um grupo de pais com crianças com altas habilidades, né?
E me passaram esse PL, que é o que eu acho que a gente veio discutir também aqui, é isso? PL 43, 46. 43, 46. Não, querida, depois o PL é uma coisa paralela. Não, eu só estou perguntando, é só uma questão de Não, esclarecimento, tudo se é bem. sobre Não, isso mesmo. ainda não é discutir o PL. Ah, não é Não é discutir discutir o PL? PL, não. Ah, então tá. É só para falar sobre a situação de altas habilidades, Exatamente. é Depois isso? eu falo rapidamente. Não, então tá ok, era essa dúvida. Se depois eu puder falar, que aí eu gostaria de ouvir as pessoas também. Não, tem aqui as inscrições, meu amor. Oi? Agora a Márcia, então. Concluiu? Depois a gente pode se inscrever de novo? Não, então interfala, tá? Eu te liguei. Ah, tá, não, eu sou mãe de criança com altas habilidades, também descobri por acaso, a gente participa de um grupo, assim, eu concordo com a colega, que eu não sei o nome dela, a classe média está totalmente no limbo, as crianças, a gente não tem para onde correr, né? Eu acho que é importante isso, a gente está aqui falando dessa necessidade. As crianças não são identificadas, a escola particular não quer saber, finge que elas não existem, não faz o censo. Quando a gente bate de frente com a escola convida a sair. Eu já ouvi vários pais falando sobre isso. Os meus filhos são bem tranquilos, eles não costumam dar trabalho, como ela falou, então eu não tenho grandes problemas, mas estou correndo aí por fora para tentar atender essa necessidade deles à medida do possível. Acho importante a gente procurar isso através do coletivo, os pais se juntarem, fazerem força, tentar fazer alguma coisa para isso, porque realmente a gente não tem muito para onde correr, né? E é uma situação assim, tem algumas crianças que não dão muito trabalho e tudo, mas tem crianças que sofrem muito. Meu filho desenvolveu uma ansiedade que atrapalha ele, ele tem enxaqueca, ele toma remédio, está sendo acompanhado, enfim. E as escolas não querem saber, né? Então, acho essa iniciativa muito importante. As escolas públicas municipais têm as salas de recursos, né? Que também, coitado lá dos professores, estão carregando pedra, é difícil. A escola pública estadual, não sei o que tem, porque é ensino médio, né? Não sei o que eles estão agora nesse momento fazendo. E é isso aí, eu acho que tem que continuar tentando a gente tem que se juntar, né? Porque os talentos do Rio de Janeiro estão sendo desperdiçados, jogados fora. E eu tenho cá comigo que tem gente aí boicotando esses talentos, tá? Eu acho estranho isso. Não querer ver, querer que essas crianças fiquem invisíveis. É muito estranho. Tá? Obrigada aí, bom dia. Obrigado, João Paulo. Márcia Seduc. Obrigado, Márcia. Bom dia, deputado Paulo Ramos. Bom dia a todos. Eu sou da Secretaria de Estado de Educação, mas eu não fico na parte burocrática. O NAAS-RJ, em 2005, o governo do Estado recebeu um convite para... ele deveria enviar uma pessoa a Brasília para tomar ciência de um projeto que virou um programa. Em 2005, eu tinha terminado o meu mestrado e eles sabiam disso porque eu pedi um afastamento para estudo. Meu telefone tocou, me pediram para representar o governo do Estado e eu estou na AS até hoje. Antes de ser na AS, que é o Núcleo de Atividades em Altas Habilidades e Superdotação, eu fazia parte do governo do Estado de núcleos para a inclusão das pessoas com deficiência. Eu venho de uma família excluída, eu tenho 2 irmãs com deficiência, e a gente sempre batalhou para que elas estudassem, porque nós somos 5 filhos, as minhas irmãs eram excluídas e os outros não, na rua, na praça, na escola, mas na nossa casa não. Minha mãe sempre foi uma pessoa que nos incluía todos. Quando o chinelo pegava em todos. Então eu saí de um núcleo de inclusão das pessoas com deficiência para o NAAS. Hoje vocês estão com toda a equipe na AS-RJ aqui. Sou eu e a Mara. Nós tentamos dar conta do Estado todo.
mas nós trabalhamos com os NAPs, são os Núcleos de Apoio Pedagógicos Especializados, são 30 no estado do Rio, então temos em todas as regiões um NAPs. Nós somos professoras itinerantes e nós trabalhamos estritamente o pedagógico. Nós ganhamos, lutamos e conseguimos, em 2006, uma resolução de criação do NAAS-RJ. Nós temos outros núcleos que têm mais de 10 anos e que não têm uma resolução. Então, eles estão passando alguns sufocos, estão tentando normatizar eles. Está normatizado, mas a gente tem essa garantia de já termos uma resolução de criação. O nosso e-mail, o nosso telefone, até pessoal, nós éramos muito buscadas para a questão da identificação. Todos os pais, eu preciso saber o que meu filho tem, eu preciso de um documento. Até que em 2008, nós temos uma resolução. É a resolução 3.968 da CEDUC. Ela é de 21 de maio de 2008. E ela normatiza o atendimento do aluno aos alunos com altas habilidades, superdotação, na rede estadual de ensino e dá outras providências. E até hoje nós gostamos muito dessa resolução, porque ela dá ao professor, à escola, o poder de identificação. A identificação é no processo pedagógico. Então, após essa resolução, o NAAS já viajou, itinerou por todo o estado do Rio de Janeiro, formando os professores sensibilizando os professores para essa identificação. Então, temos esse instrumento e trabalhamos para que isso aconteça. E achamos que é um bom instrumento, pois os pais não precisam procurar aí os testes, a validação através de testes. Então, nós só precisamos agora, realmente, trabalhar mais, porque o Estado cuida hoje do segundo segmento do ensino fundamental, porque ainda temos muitas escolas com segundo segmento do fundamental, e temos as escolas do ensino médio. É uma rede muito grande. Temos muitas salas de recursos. O aluno, quando é identificado, o professor percebe, através de conselho de classe, nota, ou alguma habilidade. Nós temos, a grande maioria dos nossos alunos, eles não têm habilidade. Aliás, a grande maioria dos alunos identificados hoje, eles não têm habilidade acadêmica. Não é um destaque na acadêmica. É nas artes, no esporte, na liderança. Temos muitos. E temos salas de recursos, tentamos dar conta de aprofundar, enriquecer esse aluno. Então, é assim que o Estado hoje trabalha. E, quanto à formação de professores, há alguns anos atrás, numa reforma, nós temos uma nova matriz curricular que contempla uma disciplina, conhecimentos didáticos pedagógicos em educação especial. Ela trata... forma o professor um pouquinho generalista, coloca a questão de como foi a vida de exclusão dos deficientes, como foi a questão de hoje, quais são as tecnologias assistivas para ele poder estar numa escola. E nós hoje, temos aberto as nossas portas para os alunos com deficiência. Temos recebido muitos alunos com deficiência e temos trabalhado realmente para a identificação dos alunos com altas habilidades, superdotação, no processo pedagógico. Obrigada. Obrigado. Bruna, Universidade Federal Fluminense. Boa não. Bruna. Bom dia. Quero agradecer o espaço para poder mostrar aos presentes aqui a importância da identificação dos alunos com altas habilidades. Eu fui identificada ainda no ensino médio, estudei toda a minha vida em colégio público, no Colégio Estadual Guilherme Briggs, e através do projeto de iniciação científica,
que foi contemplado com a Bolsa FAPERJ, eu tive a oportunidade de ser identificada e estar sendo inserida no ambiente universitário, mesmo antes de estar apropriadamente na universidade. O que foi importante, porque se não houvesse o projeto e eu não tivesse tido a identificação, eu teria passado desapercebida. Pois quando a gente mora em comunidade, estuda em escola pública, esse olhar é um pouco afastado. E é difícil a identificação desses alunos. E você não acha que tem algum talento. Então, através da minha inserção no projeto, eu descobri a minha habilidade na área de comunicação e ali eu pude ser trabalhada, explorar minha habilidade, apresentar trabalhos, estar no meio acadêmico e conseguir ter uma perspectiva de futuro e buscar estar dentro da universidade. Que antes da minha identificação eu não pensava que poderia estar dentro da universidade, não pensava que tinha alguma habilidade, e depois da minha participação e da minha identificação, eu consegui terminar o meu ensino médio, buscar. Hoje eu sou estudante de psicologia, estou no 6º período, e como a doutora Delu falou, estamos desenvolvendo esse projeto para que outros alunos, assim como eu, possam ser identificados e ter uma melhor perspectiva do seu futuro. Obrigada. Muito obrigado. Patrícia Mendes. Patrícia, passa o som para lá, por favor. Som. Olá, bom dia a todos. Eu sou Patrícia Mendes e eu estive, como o deputado falou, numa organização na Polícia Federal. Tive a oportunidade de ver outro universo muito diferente da minha formação, da minha experiência como professora, alfabetizadora e como fonoaudióloga. Eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, de conhecer algumas pessoas que eu já vi o trabalho, como a psicóloga Cristina Delu. E agora eu me encontro abraçando também a neuropsicopedagogia, voltando à minha parte vocacional, graças a Deus, e só reiterando a importância tanto do curso de formação de professores, da nossa escola, de toda a formação dos alunos para o reconhecimento dessas habilidades e da formação de competências dos seus alunos do ensino da educação infantil e do fundamental. Reconhecer isso em seus alunos e ter competência para agir, né? Penso que tudo isso deve ser, como se diz, deve ser reiterado e deve ser mudado, né, nesse curso de formação de professores dentro de todo o Brasil, dentro do estado do Rio de Janeiro, como não só o conhecimento das metodologias, não só como de ferramentas e recursos, porque hoje a gente vê muito basicamente a realidade do conhecimento dessas metodologias empregadas, né? Então, se vai se conhecer Vygotsky, Piaget, enfim, isso já é realmente muito mal aproveitado. E também a inclusão, ao meu ver, do estudo da neurociência pedagógica, desse professor dentro do ensino médio, do curso de formação de professores, ter conhecimento também de toda a fisiologia, da neurofisiologia, como reconhecer as deficiências, como reconhecer distúrbios, dificuldades e também altas habilidades. Que áreas ele irá trabalhar ali? O que ele reconhece dentro de dificuldade do seu aluno?
e das altas habilidades que ele possa estar mostrando, no caso do nosso interesse aqui, né? Então, é isso. Outro fato de se aliar todo o conhecimento das altas habilidades dentro da pedagogia e dentro de uma faceta multiprofissional, como a psicologia, a neuropsicopedagogia, a fonoaudiologia, integrar melhor isso, é o que nós esperamos, né? A continuidade de reconhecimento, de investigação e da continuação dessa investigação dentro da escola, dentro da clínica, dentro do hospital, né? Ter a continuidade disso, né? Reconhecer, se através de testagens validadas, de estudos, de projetos, do reconhecimento disso tudo, mas que haja a continuidade, né? Não é realmente de quem se trata, eu não gosto muito da palavra paciente, né? Daquele que se trata, daquele que se cuida, ou daquele aluno, ser reconhecido e ter a continuidade destas testagens, dos projetos, dos estudos e do acompanhamento. Então, muito obrigada. Tá? Obrigado, Patrícia. Professora Regina Marques, Instituto Municipal Helena Antipoff. Bom dia. Gostaria de agradecer, né, o convite. Meu nome é Regina, eu trabalho no Instituto Municipal Helena Antipoff, Centro de Referência em Educação Especial do município do Rio. E lá chegando, eu, mestre em Educação Física, me pediram para que participasse. Nós somos ligadas a um grupo de estudo dentro de uma área específica. E eu optei por cegos, né, para estar me aprofundando em cegos, e aí estava cheio o grupo, e aí eu pedi paralisia cerebral. Bom, resumo, você poderia ficar no grupo de altas habilidades? Eu falei, sim, vamos lá, vamos estudar. Isso em 2010, e eu comecei essa caminhada e me apaixonei, e pesquiso, e me juntei ao grupo, na época, com apenas 2 pessoas no Instituto Helena Antipoff, as pessoas mais voltadas para a deficiência, né? Para o público, vamos dizer assim, que é mais evidenciado, é aquele que dá mais problema, né? Como já foi dito, apagar incêndio e toda essa problemática na área. E aí eu começo essa minha busca e essa pesquisa, e aí vamos ver os instrumentos e entro em contato com a professora Cristina Delu, na UF, para que possa estar nos auxiliando. A rede municipal, ela é bem grande, né? E a segunda na América Latina, e aí fica muito difícil essa identificação, porque precisamos de uma formação, como já foi dito, desses professores, professores que ali estão trabalhando em turmas comuns, e que essa criança, na sua maioria, a família não tem o conhecimento, não sabe, como ela falou, nem ela acreditava que, né, pudesse ter altas habilidades. É uma coisa que sai muito, né, da coisa da rotina daquela comunidade, da dificuldade. Então, eles mesmos, e hoje nós encontramos, e quando falamos, a própria criança fala, não, eu não sou, porque a autoestima dela é tão baixa que ela não consegue acreditar que ela tem altas habilidades, né? E aí, isso foi me fascinando muito, e veio toda uma questão de estar dividindo isso, e uma pergunta foi muito importante nessa minha trajetória.
Quando eu falei para a professora Cristina Delu, estou apaixonada pelo assunto, como se precisa de algo, de alguém, né, buscando isso. E ela bateu no meu ombro, isso eu vou levar para o resto da vida, e disse para mim: não adianta estar apaixonada, precisamos ter uma ação, precisamos estar junto, buscando isso. E dali para frente começou uma caminhada e que eu estou nela até hoje. Bom, houve um avanço muito grande no município do Rio, né? Nós temos três convênios que nos auxiliam, que é uma parceria feita com a prefeitura, que é o SMART, que é voltado para a área acadêmica. Nós temos o Instituto Rogério Steinberg, que ele tem a parte acadêmica, tem a cultural, tem a das artes. Nós temos o LECA, né, que também tem todas as áreas, abrange todas as áreas, e que vão nos dar suporte na maioria das CREs. Porém, as CREs, as coordenadorias que ficam mais distantes, como a 8ª CRE, a 9ª CRE, né, que são as CREs, a 6ª CRE, que são as mais longes, fica complicado dessas crianças, no seu contraturno, estar participando desse atendimento educacional especializado. Uma vez que essa criança participa desse processo seletivo e é selecionada para estar num desses convênios, ela tem que estar num horário no colégio do município, e no contraturno ela está nesse atendimento. Então, o seu atendimento educacional especializado passa a ser nos convênios. Uma vez que ela não consegue ser inserida, né, ela passa a frequentar a sala de recurso, que é o que nós oferecemos no município, tanto para as crianças com deficiência, como para as crianças com altas habilidades, né? E aqueles até que não têm o laudo, tá, mãe? Nós temos estudos de caso, porque a lei não determina que só pode ter esse atendimento aquele que tem o laudo, o diagnóstico ou o parecer. Então, é feita uma avaliação pela equipe. Nós, no IHA, temos 11 equipes, cada equipe representa uma coordenadoria, seja para as crianças de altas habilidades, seja para as crianças com alguma deficiência. Essa equipe, junto com a equipe da educação especial de cada coordenadoria, faz uma avaliação dessa criança e ali, em comum acordo, ela é encaminhada para a sala de recurso e vai ser atendida como estudo de caso ou já é incluída direto, ok? Bom, no caso de altas habilidades, como ela é tratada da suplementação e não da complementação, ela não é atendida junto com outras crianças com deficiência. Então, ela tem um horário específico nessa sala de recurso. Ela pode estar junto com os seus pares, que são de altas habilidades também. Só que a altas habilidades, ela é bem ampla, como já foi citado, seja na área de arte, seja na área sinestésica, na educação física, né? E aí, como é feito esse encaminhamento? Uma vez que essa criança tem altas habilidades na área acadêmica, ela está na sala de recurso, em um horário determinado, com um atendimento, no mínimo, de 2 vezes na semana, 2 horas de aula. Havendo vaga, mais horário disponível, ela pode ser atendida todos os dias, 2 horas cada aula, né? Vai depender do quantitativo que vai haver nesse atendimento. Bom, hoje, né, com nossas reuniões no Instituto Helena Antipoff, junto com a professora Cristina Delu, foi citado, planejamos para que tivesse uma sala de recurso
por coordenadoria com altas habilidades. Então, começa a ser implementado uma sala de recurso por coordenadoria só para altas habilidades. Já tem em todas as coordenadorias? Não. E não temos por quê? Porque ainda não temos um número suficiente de crianças para esse atendimento em determinadas coordenadorias. Por quê? Porque não tem criança? Não, não é. É porque falta ainda formação para esses professores, falta ainda essa identificação e esse acompanhamento. Estamos em processo, né? Não vou idealizar uma perfeição porque ela ainda não existe, mas houve uma progressão muito boa nesse sentido. Este ano começamos, coisa de um mês, o laboratório em altas habilidades, na qual eu faço parte. E fiquei muito feliz, porque com a professora Delu, com essa parceria com a UF, né, com os encontros, com os simpósios, com os congressos, com toda essa busca, né, podemos avançar. Então, hoje temos o laboratório e agora estamos voltando para uma política para que possamos identificar mais rápido, e eu achei muito legal o que a professora Delu falou, nós ainda não conversamos, sobre esse avanço, porque nós damos um parecer no IH pedagógico. Nós somos professores, não podemos dar um parecer clínico. E muitas vezes a professora Delu nos auxilia nisso, né? Então, nosso parecer é pedagógico. E como ele é feito? Como é feita essa identificação? Né? Uma vez o professor identificando alguém na escola, a direção, até a própria mãe ao buscar, né? Nós nos reunimos junto com a equipe, conversamos com o professor, temos 3 instrumentos que são preenchidos, e aí vamos conversar com essa mãe, vamos ver essa criança, ouvir a história de vida dessa criança, e aí ver junto aos seus pares, naquele espaço, esse destaque, esse talento. E a partir daí a gente acompanha essa criança. Nesse momento é o que nós, Instituto Helena Antipoff, né, estamos fazendo. Uma vez que ela é da área de educação física, que ela é de um esporte, ela é encaminhada para as Vilas Olímpicas, para fazer o seu atendimento nas Vilas Olímpicas. Se é de arte, vai ser encaminhada para o Caluste, o Centro de Arte do município, para o Grande Otelo, na Sexta CRE, que é outro centro de arte, né? Se é de música, nós temos a Orquestra Sinfônica, e aí é encaminhada para começar o seu trabalho ali. E se for acadêmica, para a sala de recurso. E agora nós encontramos uma menina que é mestre Salamirim, da Beija-Flor, que abriu um evento na Sexta CRE. Ele mora em Acari, é um dos lugares mais consideráveis, miseráveis do Rio de Janeiro, né? Fizemos a avaliação, ele é um talento. E ele estuda numa escola chamada Escola Municipal Érico Veríssimo, do lado do Rio Acari. Aquela escola onde houve o falecimento de uma menina na aula de educação física. É ali bem pertinho. Mora na Pedreira, né? E agora ele está indo para o 7º ano. Nós fizemos a avaliação, ele participa da sala de recurso, o que ele teria que estar na área de samba, mas como não tem, né, um local que nós possamos ainda, uma parceria, o que acontece? Ele está tendo toda uma informação sobre histórico do samba, sobre letras de samba. A professora de sala de recursos se apaixonou, se encantou e está dando esse atendimento. E ele, que era fraco até um pouco em matemática, está melhor, porque ela está conseguindo trabalhar uma interdisciplinaridade com ele muito legal. Porém, agora ele vai para o 7º ano. E ele está sendo encaminhado
para o Ginásio Experimental Carioca do Samba, aonde ele vai estar ligado com toda a área, que é a área de suplementação dele, né? E é assim que nós estamos caminhando a nível de altas habilidades, Uma vez que o nosso prefeito, né, tem uma lei, uma resolução que fala sobre o atendimento de altas habilidades e superdotação. E existe essa preocupação com esse grupo. E aí acredito que nós estamos tendo um avanço assim muito legal. Eu estou muito feliz com os resultados. Tem muita coisa ainda para a gente caminhar. E eu estou aqui aberta para ouvir, para buscar isso, para tentar melhorar ainda mais esse atendimento. Muito obrigada. Obrigado. Ana Paula de Souza. Depois, passar o som. Ana Paula, depois que eu não estou com... Por favor, passa o som. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Ana Paula. Eu sou mãe de uma criança que tem altas habilidades e nós somos da classe média, nosso grupo aqui, e a gente não encontra o apoio do governo para o atendimento dessas crianças. Eu já tentei contato com o NAAS, com o SMART, com o LECA, e nada disso a gente encontra o apoio. E a rede particular está completamente despreparada para o atendimento dessas crianças. Então, eles são tidos como crianças problemáticas, questionadoras, crianças que... O meu filho, 6 anos, ele sentava lá atrás, então eu tive que correr de forma particular, ele não queria mais ir para a escola, de forma particular, atendimento de psicóloga particular, tudo particular, gastar um dinheiro absurdo que a gente não tem, já tem atendimento, já tenta botar numa escola melhor, né? Tenta pagar uma escola melhor, porque a rede pública não está atendendo, e através do diagnóstico da Giane, que atende ele, eu consegui que a escola abrisse o olho para ele e adiantasse ele de turma. Então, aí ele passou a sentar lá na frente. Ou seja, ele passou a se interessar pela escola, porque eles viraram para mim, a escola virou para mim e falou: nós não temos recursos, nós não sabemos lidar com ele, nós não sabemos o que fazer com ele dentro da escola. Então, a gente conseguiu um adiantamento que não seria o ideal para ele, porque... Quando a gente adianta uma criança na série, ela não tem maturidade emocional para acompanhar aquelas crianças menores. Então, a gente cria outros problemas para ele, mas é só isso que a rede particular tem para nos atender. A gente não tem sala de recursos, a gente não tem professores preparados e a rede pública não atende a gente. Porque a gente tem o atendimento... para as crianças da rede pública, estão tentando fazer, estão tentando se organizar, mas existe um grande número da população brasileira que está de fora desses projetos, dessas identificações, e a gente acabou virando grupos isolados, né? Nós juntamos um aqui, ela juntou um pouquinho ali, e cada um tenta, por fora, entender. Tem mãe que tem o diagnóstico do filho, ao invés de altas habilidades, de TEA. E aí, através de TEA, consegue o plano de saúde, consegue atendimento, e aí deixa o filho ter o diagnóstico de autista para poder ter o atendimento. E aquela criança passa a ser taxada como autista para a escola, para a sociedade, para tudo, não desfazendo dos autistas, eles são maravilhosos e têm o seu atendimento, mas são 2 pontos diferentes que têm focos diferentes. Para vocês terem uma noção do que isso pode repercutir lá na frente para o futuro do país, eu sou uma pessoa que tenho altas habilidades, passei por 3 faculdades e não consegui concluir nada.
Eu tenho 45 anos e não consegui andar na minha vida profissional, mesmo tendo. Porque não fui diagnosticada. Eu estudei em 11 escolas antes de chegar à minha fase adulta. Foram 11 escolas. Ninguém conseguiu me diagnosticar, principalmente porque eu sou mulher. E a menina fica quietinha lá na sala e aceita tudo que o professor fala. Ela questiona, mas questiona para si mesmo. Ela não entende ela entende, vai muito além, mas o professor não deixa ela questionar. Então ela fica quieta lá, deixa para lá, eu vou estudar por mim mesmo. E acaba não tendo foco. Então o que acontece é que estas crianças precisam de mentores na vida. Os professores precisam, como a Patrícia falou, precisam ser treinados para chegar lá na frente, a capacitação. Entender que aquela criança, ela tem uma habilidade diferente da outra e ser diagnosticada naquela habilidade dela e fazer com que ela se sinta incluída. Porque o que acontece é que eles se sentem um peixe fora d'água. Eu não sei, meu filho tem 6 anos e fala assim, eu não sei nada. Como não sabe nada? Ele sabe coisas assim de criança de 5ª série. Mas tudo bem, ele fala, eu não sei nada. Por quê? Porque ele não está inserido no mesmo padrão dos pares, das crianças que ele convive na escola. Então, ele é o problemático, ele é isolado na escola, ele é isolado das outras crianças, ele não consegue encontrar os pares, porque são só 5%, então, dentro de uma escola, 2 ou 3, você consegue diagnosticar. E é isso, as crianças ficam soltas. O que a gente quer, o que a gente precisa é ser um grupo mais coeso, sabe? Um grupo mais unido, o país todo, porque essas crianças, elas são o futuro do país. Em outros países, eles investem, não importa se está na rede particular, na rede pública ou em que quer que seja. São crianças que têm um potencial que está sendo desperdiçado. Exato. E assim, hoje em dia, principalmente, né? Porque são avançados, mais avançados tecnologicamente, e não são investidos nisso. Poucos conseguem apresentar projetos lá na frente, poucos conseguem uma aula de robótica. Eu tenho que botar particular, meu filho, ele tem que fazer uma série de outros atendimentos. Eu tenho que tirar ele, colocar ele em menos horas do atendimento psicológico de altas habilidades, porque ele precisa de toda a parte social ser inclusa, porque eu não tenho dinheiro suficiente para dar esse atendimento a ele. Então, se eu tivesse o apoio das escolas, o apoio do governo em outras áreas, talvez eu pudesse colocar ele numa aula, usar o meu dinheiro para colocar ele numa aula que fosse utilizar melhor, desenvolver melhor as habilidades dele, entendeu? Então, assim, o que a gente precisa é apoio na identificação das crianças, apoio na capacitação profissional, apoio na abrangência, ou seja, escolas particulares e escolas públicas se unirem, ser um grupo coeso, né? Coesão e ter voz ativa para que o futuro do país seja melhorado. Se a gente só fala que o Brasil tem que melhorar, em quem tem potencial, a gente não está investindo. Então, vão virar crianças que vão ser como eu. Eu não quero que o meu filho seja como eu. Eu quero que ele chegue a algum lugar. Entendeu? Então, assim, a gente tem exemplos aqui de pessoas que foram diagnosticadas e estão sendo investidas, e tem um exemplo de uma pessoa que não foi diagnosticada, não foi investida, e teve isso, repercutiu na vida toda. Então, eu estou correndo atrás do meu filho agora, eu diagnostiquei ele de forma particular e corro atrás de forma particular. Mas eu amaria, eu sei que todas as mães aqui amariam, se o governo apoiasse e se posicionasse em defesa dessas crianças. Muito obrigado. É isso. Obrigada. Muito obrigado. Doutora Sônia Maria Lourenço, Secretaria de Educação de Duque de Caxias. Bom dia. Quero agradecer, essa oportunidade de estar aqui. Eu, a princípio, eu não havia me inscrito, mas depois de algumas
escutas aqui, eu não poderia ficar calada. Em primeiro lugar, eu quero me solidarizar com todas as mães, porque eu sou doutora nessa área, fiz mestrado e doutorado por conta de que fui procurar, como mãe, ajuda a uma filha, que hoje está com 24 anos e que até hoje eu estou esperando o atendimento. Desculpa, mas foi muito difícil, tá? Ela hoje está fazendo faculdade junto com o mestrado, né? Terminou uma faculdade, está fazendo outra, fazendo mestrado, já está preparando o trabalho de doutorado dela, estuda na UF, na UERJ, de São Gonçalo no mestrado, porque é onde tem o que ela quer, deseja, embora tenha passado até para outros. Então, escutando as mães, né, e escutando algumas falas, eu me coloco nessa situação, porque o que eu fiz? Eu fiz justamente o inverso. Eu fui como psicóloga, sou psicóloga, eu fui estudar para poder ajudar minha filha, né, e estamos nesse caminho. E escutei aqui, né, eu como psicóloga lá da Prefeitura de Duque de Caxias, há coisa de 10 anos atrás, eu implantei o programa de atendimento a esses alunos. Identificamos, na época, em torno de 100 alunos, que foram para a sala de recursos. Depois eu pedi licença para doutoramento, falando, assim, reforçando o que sua filha falou, doutor Paulo, né, a questão da importância da continuidade. Conforme eu fui fazer o doutoramento, que eu fui retornar, o serviço acabou, né? Estou tentando, e aí tem toda uma questão política, porque o que falta é justamente a questão política, porque enquanto o serviço estiver nas mãos de doutora Delu, de Sônia, e não tiver uma questão política pública, nós não vamos conseguir nada. Por quê? Porque não tem a continuidade. Né? Justamente o que sua filha falou. Enquanto existir uma Sônia, enquanto existir Delu, né? Daqui a pouco nós... Né? Eu mesmo, como profissional, me senti e me sinto completamente excluída de poder trabalhar com esses alunos no meu município e em outros locais. Por quê? Se você não está junto com... Eu escutei... Você retorna para o programa de autossabilidade se você vestir a camisa de um prefeito. E eu disse, não visto. Eu sou técnica. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? É questão de política pública. E no NAAS, que assim, você me desculpa, colega, assim, não é uma crítica, tá? Mas o que me levou a falar, que eu não ia falar nada, é quando você fala que identifica só talento. Só tem identificado talento na área de educação física e na área de artes, né? No caso, altas habilidades, né? Vocês têm pouco acadêmicos, né? Então, é uma questão séria, que aí eu retorno porque a doutora Cristina Delu falou, é uma questão séria de falta de faculdades, né? A UERJ, eu fui cria da UERJ, eu estudei altas habilidades na UERJ, eu estudei pós, estudei mestrado, né? É uma universidade que está sucateada, né? Então, uma universidade que tinha um núcleo, com a doutora Marcilbo, qual metrô, né? Que tinha um núcleo de atendimento, hoje, a doutora Delu está fazendo lá na UF um excelente trabalho, mas que na Universidade do Estado acabou. Então, nós precisamos ter uma política pública, porque enquanto tiver na mão de só dar continuidade, quem estiver do lado de um prefeito, quem estiver do lado, enquanto nós não tivermos professores que identifiquem, porque o acadêmico está aí. O que está sendo feito para o acadêmico? O acadêmico está aí. Identificar outras habilidades em artes é mais, aspas, fácil, aspas, tá? Por quê? Porque é um produto, uma coisa que você vê. Né? E os acadêmicos estão ficando por aí, tá? Eu, particularmente, identifiquei no município de Caxias um casal de duas meninas, um menino e um menino, que tinham 2 irmãos presos. E que quando saiu num jornal a nossa identificação, quando saiu, né, nós tivemos na época, saiu no jornal, que os irmãos viram na cadeia
o que saiu no jornal, falaram para a mãe, não tire ele para eles não serem mais um. Porque quando o tráfico observar a inteligência deles, vão fazer com ele o que fizeram com a gente. Então, esse é o meu depoimento. Como mãe e como profissional, tá? Nós não podemos mais desperdiçar talento. E sobre o município, né? Quando o Helena Poff, né, que falou sobre a questão, né, do Smart, do Leca e do Stenberg, que vocês têm parceria. Lamentavelmente, eu digo lamentavelmente, porque eu até faço parte, eu sou uma das psicólogas que avalio um desses institutos, são tudo particulares. São todos particulares. Eu sou psicóloga que avalio, fazem um trabalho belíssimo, mas são particulares. Onde está o serviço público? É isso que eu quero colocar aqui. Onde está o serviço? Onde está? Então, doutor Paulo, parabéns, lhe parabenizo mesmo, parabéns mesmo por essa sua nessa sensibilidade sobre esse momento de estar dando condições a gente aqui, nesse momento de estarmos discutindo e tentando implantar, legitimar uma coisa que tem que ser feita. Muito obrigada. Obrigado, professora. Professor Maurício Ribeiro. Depois, Michele, porque eu vou... Deputado, muito bom ver muitas cabeças aqui das altas habilidades, tá? Muitos pesquisadores, gente que milita na área. Meu nome é Maurício, eu sou professor da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Sou aluno de doutorado na UF, no Instituto de Biotecnologia, Ciências e Biotecnologia. Fiz meu mestrado no Núcleo de Computação Eletrônica, lá na UFRJ, e trabalho numa escola pública, estadual, numa comunidade em Magé, onde a gente precisa esconder alunos com altas habilidades do tráfico de drogas, como a senhora disse. Bom, quando eu comecei as minhas pesquisas de mestrado, eu precisava de público-alvo e eu procurei o NAAS. Eu desenvolvi uma metodologia para trabalhar robótica educacional com alunos com altas habilidades. A mãe falou exatamente da demanda que ela tinha nessa área. O que foi dito para mim, entre aspas, não nos interessa uma pessoa como você aqui, ok? Eu já fiz denúncia no Ministério Público, tá? Para uma promotora ligada à educação. Isso foi em 2012, 2013, e nunca obtive resposta. Então, assim, meu doutorado está relacionado ao STEM Education, né? A gente tem feito investigações em Portugal, Estados Unidos, fui para um centro de altas habilidades, saber o que o americano está fazendo com o STEM Education, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Temos produções acadêmicas conjuntas com o Jerry, lá de Purdue University. Vamos para o Combrage, que é o congresso, agora em outubro, o principal congresso do Conselho Nacional Brasileiro de Altas Habilidades e Superdotação, com uma produção mini-curso, ou seja, trabalho em escola do Leblon, trabalho em escola de Magé, numa comunidade. E desde então, eu venho me oferecendo, a gente numa prefeitura aqui de São Gonçalo, não sei se já foi dito, a gente está desenvolvendo centros de altas habilidades com dinheiro federal, com tecnologia de ponta, e a gente não consegue implementar isso no Estado como professor da Secretaria de Educação. Eu não consigo entender, passa pela política, como a senhora falou. Então, assim, eu preciso desenvolver as minhas pesquisas, as coisas estão andando, o trabalho com muitos pesquisadores de mestrado, doutorado, pós-graduação. A gente muitos aqui estiveram num congresso em Lavras no final de semana e a gente viu como a gente está absolutamente alinhado com tudo que está acontecendo no mundo, em termos de tecnologia, de STEM. A gente não está perdendo para ninguém lá.
Só que a gente não pode desenvolver no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Ok? Então, assim, eu me coloco, parabéns pela sua iniciativa, e eu me coloco absolutamente à disposição para consultoria, como a gente tem feito em prefeituras, como a gente tem feito em escolas, para ver se a gente consegue efetivamente, com ciência de baixo custo, que isso é possível, alavancar a ciência, a tecnologia, a engenharia e efetivamente não ter que esconder aluno bom de traficante, porque senão ele pega para fazer contabilidade. Então, assim, basicamente eu me coloco à disposição para consultoria como a gente tem feito. Muito obrigado. Obrigado. Universidade Pública e a própria secretaria. Obrigado, Ok? professor. Professora Michele, obrigado. Bom dia a todos, me chamo Michele Carneiro, sou de Itaboraí. Antes de eu falar o que eu programei aqui, eu queria te dizer que eu preciso de você, porque lá em Itaboraí nós conseguimos aprovar em segunda votação pela Câmara dos Vereadores essa mesma lei de identificação e atendimento, e a gente está esperando que o prefeito sancione para a gente dar o segmento, e a gente precisa muito, muito disso. E eu estava comentando com a Cristina que é impossível acreditar que te negaram, te jogaram fora. Porque eu ia falar, vem correndo, porque é um conhecimento único. E o voluntariado, então, é para ser aplaudido. Eu gostaria de agradecer ao deputado Paulo Ramos, porque essa é uma atitude que poucos querem tomar partido, porque é uma coisa trabalhosa e custosa e vai contra políticas. Mas eu comecei a me envolver nessa área e descobri, por conseguinte, por estar desenvolvendo, apoiando pessoas como o Alex, que chegou até a gente pedindo ajuda para desenvolver isso em Itaboraí, eu descobri que o meu filho é um superdotado, possui altas habilidades. E minha filha, com 2 anos, já lia. Só que, como menina é mais desenvolvida, menina desenvolve rápido e isso é normal. E hoje ela está com 9 anos e isso passou desapercebido. E o Abner, pelo contrário, agora com 5 anos, ele era uma criança com muitas dificuldades. E eu ouvi das professoras que já não sabiam mais o que fazer com ele, já tinham utilizado todas as metodologias, que eu tinha que rever o que eu estava fazendo em casa, porque devia ser porque eu sou separada, porque eu trabalho muito, porque eu não dou atenção a ele. E aí a culpa era minha dele não desenvolver na escola. Passei por lutas constantes para ele ir para a escola, onde ele agredia a irmã, agredia a moça que tomava conta dele, porque ele não queria ir para a escola. E eu tendo que, por ligação, dar ordem para que ele fosse para a escola, mas ele muitas das vezes não ia, deitava no chão e dizia que não ia para a escola. Hoje, ele foi atendido e identificado com o método da doutora Cristina Delu, e ela disse que foi muito rápido, e mesmo entendendo as dificuldades dele, com limites, ele não quis terminar todo o teste, mas mesmo assim ela falou que a pontuação já dava para identificar que ele possuía altas habilidades. Uma das já atendidas hoje, identificadas pela Jeane, que é quem faz o acompanhamento com ele, foi a sinestésica e a tecnológica. E hoje ele começou a se desenvolver. E aí ele começou também a mudar toda uma rotina. Então a gente acredita que esse aqui vai ser um ponto de partida para uma grande diferença. Porque hoje ele, na escola dele, passou a ser um ponto de partida. Porque a coordenadora e a professora que não conhecia, não tinha conhecimento nenhum da área, e de uma escola grande, particular e muito cara, hoje a coordenadora pedagógica passou a estudar e disse que vai fazer o TCC dela baseado nisso. Então, esse ponto de partida de discussão, a gente sabe que vai fazer com que outras pessoas queiram saber sobre. Agora, uma questão do NAS. Desculpa, mas por que só 2 para o estado inteiro? Aí uma pessoa se apresenta como voluntário e é negado. É difícil. Eu estou terminando a licenciatura agora, e também esse é um outro ponto que foi abordado. Estou no 6º período, terminando agora a licenciatura. Em nenhum momento foi me abordado as superhabilidades ou a superdotação. A gente trabalha com inclusão só de deficientes. Então, esse também é um ponto que a gente precisa fomentar, mexer, fazer com que isso seja
desenvolvido, despertado a curiosidade. A gente precisa desenvolver isso também nas escolas particulares, nas universidades particulares. Eu estou aqui com a monografia da Victoria Adela Pinheiro, que foi aluna também da doutora Cristina. E aqui na monografia dela, que tem como tema o transtorno de conduta, lideranças do tráfico de drogas. Lendo essa monografia, que eu ainda não terminei de ler toda, mas ela fala sobre a biografia de Pablo Emílio Escobar Gaviria. Ele, após uma chacina que ele presenciou, ele ficou meio que rebelde, vamos dizer assim. E ali, na biografia dele, ele fala que todas as competições ele ganhava, mesmo sem ter nenhuma preparação do irmão. Ele era o preferido da mãe, mas por todos os outros irmãos ele era deixado de lado, porque ele era o melhor em tudo que ele fazia. E ali ele começou a desenvolver as habilidades dele para o lado do crime. E aí ele começou a roubar laranja, roubar sabonete, vender pela metade do preço, porque o objetivo de vida dele era ser rico antes dos 30 anos. E aqui vem falando sobre a biografia dele, vocês que tiverem interesse e quiserem ler. E na semana retrasada, onde eu moro, morreu um jovem. E esse jovem, 18 anos, acredito, o crime era uma coisa no meu bairro, antes daquele jovem entrar, e depois que aquele jovem entrou, passou a ser outra coisa. E aí eu lendo a biografia, o trabalho da Vitória, eu comecei a ver que era exatamente o espelho daquele jovem, que ele estava à margem, porque na escola ninguém queria saber dele, ele era o aluno diferente, ele era excluído. Só que depois que ele entrou para o tráfico, ele organizou franquias, ele organizou pontos de liderança, ele organizou distribuição de tudo que era roubado ou da droga que iria ser distribuída. As pessoas funcionavam como ele organizava, e ele veio a morrer na semana retrasada. E aí a gente vê mais uma vida se perdendo, porque o tráfico pegou. E isso foi uma das coisas que mais me prendeu a essa luta. Porque o Brasil que nós queremos lá para o futuro, como a nossa amiga falou, vai ser qual? Vai ser de presidente, como a minha filha com 6 anos falou que queria ser presidente, para que fizessem cumprir as leis, porque as leis foram feitas para se cumprir, palavras dela, aos 6 anos de idade. Ou nós vamos querer jovens que usam a sua inteligência para cometerem crimes, para organizarem franquias de distribuição de drogas. E aí cabe a nós fazermos a diferença no pouquinho que nos cabe. Então, que não seja uma disputa entre governo, entre poder político, que não seja uma disputa entre eu que tenho condição ou o outro que não tem, ou eu que não tenho condição ou o outro que tem, mas que a gente possa unir forças e que aqui seja um marco, sim, do apoio que, graças a Deus, o deputado tem nos dado, porque é um cara que, se você pesquisar, tem uma militância dentro da educação, ele não está aqui por acaso, ele tem um trabalho dentro da área de educação, só que muitas das vezes cabe a nós criticarmos as pessoas do que chegarmos lá, bater na porta dele, olha só, eu tenho esse projeto aqui, porque a gente bateu na porta de um, de outro, que fechou. Mas que a gente não canse de bater nas portas, que a gente não canse de lutar, que a gente não canse de acreditar, porque o futuro da nossa nação, da nossa sociedade, está nas nossas mãos, porque hoje nós temos esse conhecimento. Eu, até 1 mês atrás, até 2 meses atrás, eu não tinha esse conhecimento, assim como a coordenadora pedagógica do meu filho não tinha esse conhecimento. Então, que a gente possa disseminar esse conhecimento, que a gente possa instigar as pessoas a pesquisar, porque nós vamos fazer a diferença. Para a mudança acontecer, precisa que um esteja disposto. Porque se um estiver disposto, ele vai incendiar 2, 3, 4. E aí a gente tem um número hoje de pessoas qualificadas aqui que fazem um trabalho e que a gente possa unir forças. Vamos trocar telefone, vamos trocar e-mail, que a gente possa somar. E, preciso de você. Muito obrigada, deputado. Obrigado. Vamos lá. Claro que depois de todas as manifestações, fica fácil compreender a complexidade do problema. Segundo, eu digo assim, embora tenhamos no poder público várias iniciativas,
mas são iniciativas que, digo assim, insuficientes, mas que por vezes também há a desinformação. Quer dizer, as coisas estão soltas. Voluntários, involuntários, mas um problema social motivado por algo que pode ser aproveitado de uma forma muito construtiva. Que se diz assim, como é que nós a busca de cérebros, a gente ouve falar isso, ao Vale do Silício, para onde se dirige a vocação, a competência? Quer dizer, como é que sistematiza de uma forma possível e necessária, como é que se sistematiza a identificação e o direcionamento? Então, eu quero dizer, eu ia ser muito mais prolixo, mas vou me conter, porque preciso fazer um pequeno registro. E peço que cada um avalie. Existe hoje um esforço muito grande em dar a entender que são exatamente nas comunidades carentes que nós temos a fonte de alimentação da criminalidade. E isto precisa ser combatido. E eu percebi aqui. O tráfico, isto não é verdade. Pode ser uma exceção, uma excepcionalidade. Mas isto não é verdade. Por quê? E isto, no sentido mais global, excluíram, criminalizaram, aliás, excluíram, estigmatizaram, criminalizaram e estão reprimindo, com o uso da força, até das Forças Armadas. As nossas comunidades mais pobres estão sendo identificadas como redutos dos inimigos da pátria. Por quê? Qual é o papel das Forças Armadas? Com instrumentos, equipamentos e armamentos de guerra convencional, Então eu peço a avaliação de quem o tráfico se aproveitou. Isso é uma excepcionalidade, que isto não é verdade. Eventualmente um superdotado, mas isto não é. Isto está longe de ser a verdade, porque aí nós contribuímos para estigmatizar ainda mais. Como se essa mentira dessa estruturação do tráfico de entorpecentes nas favelas, se isso fosse a nossa realidade. Alguém aqui em sã consciência pode imaginar que por mais super, hiper, ultra dotado que seja, alguém que esteja num presídio de segurança máxima, esteja de lá comandando o crime organizado? É um desafio à inteligência de qualquer um. Por quê? Porque já identificaram onde estão os criminosos e já identificaram também de onde parte o comando. E o tráfico de entorpecentes é isso? É do pobre? É do favelado? Não é, Há uma manipulação da informação para nos levar a determinadas conclusões, reforçando o modelo repressivo. Então eu quero deixar essa observação, porque onde não tem consumo, porque não tem renda, como é que tem o consumo? Analisando qualquer aspecto, não é isso? Da gestão industrial,
Alguém armazena seu produto onde ele vai deteriorar? Quer dizer que o tráfico armazena seu produto onde ele vai ser apreendido pela polícia? Não tem sentido. Esse foco dado significa exatamente proteger os grandes traficantes, os verdadeiros traficantes e os consumidores, pô. Porque se não tem... É sociedade de consumo, onde não tem renda, como é que vai ter consumo? Então, analisando qualquer fundamento da gestão industrial, isso fica descartado. Eu peço só esse favor. Mas, para concluir, vamos fazer uma coisa. Não é possível esgotar o tema apenas nesse encontro. Eu integro, ao longo da vida, mesmo não sendo membro efetivo, também a Comissão de Educação, que é presidida pelo deputado Conte Bittencourt, que tem feito também encontros, mas nós precisamos mobilizar vários setores para um encontro como esse. Assim, aqui eu digo assim, é uma base de lançamento. Então nós vamos tentar, e eu não vou poder fazer isso, e nem seria razoável antes da eleição. Mas depois vamos tentar reunir aqui Comissão de Educação, Comissão de Ciência e Tecnologia, as universidades, onde tem formação de professor, onde tem profissionais capazes de contribuir para a elaboração de políticas públicas voltadas primeiro à identificação. Claro que é mais fácil descobrir determinados talentos. Que alguém falou aqui, foi a professora, que ali é uma coisa imediata. Mas se nós estamos percebendo que há uma perda de cérebros, trazer a iniciativa privada, tentar trazer aqui a Firjan, tentar trazer o Sebrae, tentar trazer as pontas, no sentido de existir mecanismos de canalização, que não tem. Isso não quer dizer que não tenha nada. A Secretaria de Educação tem o seu sistema, o município tem o seu. São esforços, às vezes, que não integram uma política pública, que eu digo assim, minimamente consequente, no sentido global, mas são esforços que têm que ser aproveitados, prestigiados, que são experiências que vão sendo acumuladas. Eu aqui na Comissão de Educação, tendo uma interlocução, por exemplo, com o IBGE, tentei que fosse feito, me esforcei para que fosse feito um censo em relação às pessoas, às crianças com deficiência. E nós estamos verificando o seguinte, existe até uma confusão. Quer dizer, aqueles que são superdotados são vistos como deficientes. Quer dizer, ao contrário, eles são eficientes, não são deficientes. E fica estabelecendo esse conflito. É claro que é fácil compreender o sofrimento das famílias. Porque as coisas vão ficando, quer dizer, nas mãos de quem precisa de uma política pública, mas que isoladamente, com o seu problema pessoal, começa a bater aqui, bater ali, e vai batendo sempre com a cara na porta. Um ou outro se salva, mas não tem um que é também resultado da nossa indigência, né, em relação a tudo, pô. Porque se de cada 100 pessoas que trabalham, 75 recebem de 0 a 2 salários mínimos, como é que fica? Não tem distribuição de renda, não tem distribuição de nada. Então também não tem distribuição de educação pública, não tem distribuição de saúde pública. A distribuição, a socialização é da miséria, é do sofrimento. Mesmo às vezes quem tem possibilidades não consegue, pô. Porque os espaços são muito estreitos, pô, para que as famílias possam passar. Então eu vou assumir aqui esse compromisso de, como desdobramento desta audiência pública, a gente tentar, eu vou depois, porque tudo aqui é gravado, mas eu
quero dizer que eu me considero também de boa memória. Pronto. E tenho por hábito brincar e dizer, comigo as coisas caminham com alguma facilidade. Eu digo alguma facilidade porque, como é que se diz? Eu, quando era garoto, lá em Realengo, no conjunto de API, não é isso? Naquele tempo tinha brincadeiras, bola de gude, pipa, não é isso? E tinha o peão. E eu fiquei conhecido como um dos raros que colocavam o peão na unha. Pouco tempo encontrei um amigo meu de infância, ele falou, o Paulo colocava o peão na unha. Então eu quero dizer a vocês o seguinte, eu continuo colocando o peão na unha. Então saio daqui com esse compromisso de, eu digo assim, um compromisso de solidariedade, mas também um compromisso público, pô. Um compromisso político de aproveitar todos esses esforços para a gente tentar reunir todos esses esforços num esforço único, para que não fiquemos com grupos ou pessoas isoladamente procurando encontrar uma solução sem que haja essa união de esforços. E acreditar nos nossos dirigentes, minimamente. A barra está pesada para acreditar. A gente sabe disso. Eu ando aí na rua, entrego o panfleto, quase recebe de volta, feito uma bolinha. O ódio das pessoas, a reação, o ressentimento, que decorre, obviamente, não é da frustração só, é da revolta. Pô. Então vamos organizar aqui no plenário, uma espécie de um seminário, mas não é. Diz que quem tem fome tem pressa, não é isso? Quem tem fome de justiça tem pressa, não é isso? Mas eu tenho pressa pela minha juventude, pela minha pouca idade, não é isso? Porque há pouco tempo atrás, eu relato isso, encontrei um velho companheiro, né, que ele disse para mim assim, não vou identificar a profissão dele, nem o que ele fazia, para não... Mas ele falou, Paulo Ramos, perdi a minha juventude, sacrifiquei a minha família e não vou ver o país pelo qual eu lutei. Aí eu brinquei para ele assim, mas ainda há tempo. Então, eu quero dizer o seguinte, nós queremos ver, qualquer que seja a nossa idade. Então, eu estou dentre aqueles, é isso, que querem ver. Então, agradeço muito, peço desculpas pela velocidade, mas as contribuições aqui foram muito importantes, que pelo menos eu fiquei capacitado a compreender minimamente a complexidade do problema, para que eu possa ainda, no que falta desses 3 meses e meio de mandato, mas criar aqui na Assembleia Legislativa uma espécie de um ponto de encontro para a formulação de soluções envolvendo todos os municípios, as instâncias, as esferas, mas tendo, obviamente, um projeto, eu digo, a ser liderado ou pelo governo do Estado, mas mobilizando todos esses compromissos, todas essas vontades e todas essas responsabilidades. Em homenagem, obviamente, àqueles que estão aí experimentando um sofrimento muito maior, exatamente porque tem uma contribuição muito maior a dar para o nosso país. Obrigado a todos, então. Está encerrada a nossa...